Salmo 23 é um tratado teológico. Na teologia sistemática, né, nós aprendemos sobre quem é Deus. E Davi, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, ele revela exatamente quem Deus é. E que nessa noite fria, você possa aquecer o seu coração com a mensagem poderosa de Jesus Cristo, entendendo quem Deus é, não para Davi, mas para você. Por isso o Salmo 23, ele diz o seguinte, na nova versão internacional, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha boca, minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que poema maravilhoso! Que declaração de Deus! Aquilo que Davi, ele fala que essa unidade com Cristo traz a ele toda essa confiança. O Salmo 23 não é apenas um poema, uma oração de conforto, mas é um verdadeiro testemunho, não só da dependência de Davi, mas da nossa dependência total a Deus. Davi apresenta Deus como aquele que supre. Aprenda isso. Deus é aquele que supre diante das nossas faltas. Ele nos protege do perigo e garante que nós chegaremos seguros no nosso destino. Primeiro destaque que eu quero dar a esse texto é exatamente esse. Davi, na sua intimidade com Deus, na sua unidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, ele fala que Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Você tem percebido como Deus tem suprido você? Acho que muita gente já passou por isso, né? Alguns momentos que você parece que não vai mais ter jeito, parece que a bateria acabou, parece que não há solução. A gente socorre, olha para Cristo e Ele restaura a nossa fé. Nessa primeira parte, vemos que o cuidado de Deus do nosso estado interior, o nosso psique, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Vemos a suficiência de Deus quando Ele fala: nada me faltará. E aqui não são bens materiais. Ele não está dizendo, eu gosto muito de uma versão, a mais próxima da intenção do autor ao escrever esse texto, quando ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faz sentir falta. É porque, embora eu olhe ao redor, encontre dificuldades, mas eu sei que Deus me supre e Ele é suficiente para mim. Pode faltar uma coisa, pode faltar outra, mas eu sei que a presença de Deus é constante na minha vida. É isso que Davi está falando. Davi está em fuga, Davi está com medo, Davi está sendo perseguido. E ele declara: o Senhor é Ele que cuida de mim, é Ele que caminha comigo, e nada eu tenho falta, porque eu sei que a presença de Deus está comigo. Como falamos hoje pela manhã, eu que cuido de você.
Ele entende que ter o Senhor como pastor significa que a nossa satisfação não vem de circunstâncias, não vem do que acontece ou que deixa de acontecer, mas a nossa suficiente vem da presença dele na nossa vida. É a certeza de que Deus cuida de nós. Tem uma música muito bonita que fala: Deus cuida de mim. É isso que Deus faz conosco, é isso que essa unidade, é isso que Davi está falando. Eu sei, eu estou passando apuro, eu estou correndo, eu estou fugindo, mas eu sei que o Senhor é o meu pastor. Segunda coisa que a gente aprende aqui, que Deus, Ele provê o descanso e o refrigério. Vivemos uma sociedade inquieta, vivemos uma sociedade aflita, vivemos uma sociedade em que os algoritmos tentam nos manipular, vivemos num constante estresse, vivemos em crise de ansiedade. E olha o que diz o salmista: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Esse pastor que supre a nossa necessidade, ele traz descanso e refrigério. Pastos verdes e águas tranquilas apontam para a paz que vai além do nosso entendimento. Não vem de circunstâncias, mas da presença dele. E aqui talvez a gente não consiga entender, porque a gente não... Alguém aqui já criou ovelha? Alguém aqui já criou ovelha? Não? A gente não consegue, a gente se perde na beleza desse texto. Por que Deus nos compara com uma ovelha? Por que nós somos ovelhas do Senhor? Porque ovelha é aquele animal que é totalmente dependente do seu pastor. Se a ovelha, ela olhar a água e a água estiver se movimentando, ela fica assustada, ela não bebe, pode morrer de sede. O bom pastor é aquele que cuida, é aquele que leva, é aquele que nos conduz às águas tranquilas, é aquele que nos dá o alimento diário, é aquele que nos prepara algo que vai ao encontro das nossas necessidades. Ele é o Deus que é nosso descanso e o nosso refrigério. Ele continua dizendo: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Deus que restaura as nossas feridas, como nós falamos hoje pela manhã. Ele cura as nossas feridas emocionais. Vivemos um século cheio de pessoas com distúrbios emocionais. O mundo está muito agitado, o mundo está muito corrido. Precisamos desse pastor que nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, que restaura o nosso vigor diante das nossas dificuldades. Ele cura as nossas feridas emocionais e espirituais, porque é o Senhor que nos conduz a caminhos verdejantes, a caminhos de alimento. O pastor não apenas nos alimenta, mas ele que vai conosco, nos conduzindo para que diante da nossa caminhada, eu e você não nos percamos. Você sabia disso? Você não caminha sozinho. Lembra aqueles homens de Emaús? Achavam que estavam caminhando sozinhos, mas o Senhor, diante da sua angústia, diante da sua dor, diante do seu medo, o Senhor estava caminhando com eles. E é isso que Deus faz conosco, a nossa unidade com Deus. Ele nos leva, não aponta, olha, ali é o caminho, mas Ele vai conosco ao caminho. Caminha lado a lado conosco. Por isso que Davi fala: o Senhor é o meu pastor, nada temerei. Segunda coisa que a gente aprende, que Cristo é um pastor que nos guia e nos protege diante da crise. Olha o que ele fala: mesmo
quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Queridos, aqui não é simplesmente uma linguagem poética. Davi era pastor de ovelhas. Davi caminhava com o rebanho do seu pai. E existiam lugares perigosos. Os lobos, os leões, as feras queriam matar as ovelhas do seu rebanho, queriam levar os rebanhos para a queda. Eles andavam, caminhavam por lugares perigosos, por abismos, que era verdadeiramente vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte, ele é literal, ele é real. Quantas vezes eu e você já não andamos pelo vale da sombra da morte? E se não fosse o Senhor, nós teríamos perecido. Por isso ele fala da realidade do vale. O vale na nossa vida, queridos irmãos, quando nós estamos unidos a Cristo, não é que nós não iremos passar por vales. Passaremos. Está aqui Alaí, está aqui Rosana, Serenita. Muita gente passa pelos seus vales. Mas o vale não é um lugar de morada. O vale é um lugar de passagem, onde nós podemos ver a graça maravilhosa de Jesus Cristo conduzindo o seu povo. Este ponto foca na presença de Deus diante da nossa dor. Lembro-me como visitava a irmã Laí, diante das suas dores, no meio do tratamento. Ela só falava uma coisa: pastor, que Deus me dê uma fé inabalável. A fé inabalável é saber que Deus está presente conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. O Senhor é contigo, Ele. O Senhor é contigo, Flávio. O Senhor é contigo, pastor Helder. Deus caminha conosco. O antídoto do medo, como nós falamos hoje pela manhã, é saber que Deus está conosco, tu estás comigo. A maior promessa de Deus não é a ausência de problemas. Todos nós vivemos, é inerente do viver. E eu digo mais, os problemas fortalecem os nossos músculos espirituais. Mas é nesse contexto, é nessa realidade, que nós temos a certeza de que Ele está conosco. A sua presença é garantida no vale. As ovelhas descobrem a intimidade da comunhão. Às vezes é necessário, por tristeza de Deus, às vezes é necessário que a gente ande no vale para buscarmos a Deus em intimidade. Por isso se fala que Salomão diz que há mais sabedoria na casa de luto do que numa festa, porque ali nós refletimos, ali nós entendemos quem nós verdadeiros somos, quem nós somos de verdade, as nossas limitações, entendemos o cuidado de Deus. Deus, Ele traz consolo e autoridade. É isso que Davi está falando. A vara de Deus é para afastar os predadores. A vara que o pastor andava é quando vinha o mal, quando vinha o lobo, quando vinha o leão. O pastor defende a sua ovelha. A vara de Deus continua nas mãos dele, nos defendendo de adversidades que às vezes nós nem vemos, mas os olhos do Senhor nos protegem. Ele é maravilhoso.
Ele é o Todo-Poderoso, Ele traz segurança. Sabemos que estamos sob a autoridade de quem nos ama de verdade e que quem nos defende de verdade. Não são sistemas de governo, não é política, mas é um Deus vivo, que desceu dos céus, morreu na cruz do Calvário, para restaurar as nossas vidas. E Ele cuida de você. Você não está sozinho. Não temas, porque o Senhor é contigo. Terceira coisa que eu aprendo é que esse pastor nos honra e nos garante um futuro maravilhoso. Eu falo que aqui é lugar de fazer tendas. Nós estamos caminhando para morarmos eternamente com Ele, aonde Ele irá sarar todas as nossas feridas, onde Ele enxugará todas as lágrimas, aonde nós seremos totalmente restaurados na presença de Jesus. Olha o que diz o texto: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivo. Vamos entender esse texto. Diante da adversidade, diante da dor, diante dos vales da sombra da morte, diante das intempéries da vida, nós temos um Deus que cuida de nós. É um Deus que prepara um banquete no meio do deserto. É aquele que faz descer o maná, é aquele que faz as cordonizes descerem, é aquele que faz oásis em meio ao deserto. O salmo ele termina com uma transição. O pastor agora é recebido pelo próprio Deus, o anfitrião generoso. Banquete no Velho Testamento significa lugar de comunhão. Ele prepara uma comunhão conosco, Ele prepara alegria conosco, triunfo sobre a oposição. Prepares uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso significa que mesmo sob pressão ou sob perseguição, podemos ter um banquete de alegria. E quando Ele unge a ovelha com óleo, eu acho que isso aqui o pessoal já viu, né? Quando tu vai, alguém já foi ao hotel fazenda, né? Fica aquelas mosquinhas, né? Chata, e o bicho fica para lá e para cá, né? Incomoda. Mas quando ele passa aquele óleo, aqueles bichozinhos que colocavam vermes na cabeça, eles são expelidos. É isso que Davi está falando. Deus me protege dessas intempéries, dessas moscas, dessas coisas que tentam nos dificultar. Ele não só nos dá um banquete, mas nos dá um banquete de qualidade. Esse é o nosso Deus. Mesmo diante de pressão ou perseguição, Ele derrama sobre nós alegria e abundância. Durante a nossa peregrinação aqui na terra, Ele é a escolta divina. A bondade e misericórdia não são sentimentos, não são meras palavras vagas, não. Mas é uma escolta real. É o que segue o crente todos os dias. Aonde você for, o amor de Cristo te perseguirá. E eu gosto dessa palavra, perseguirá. Tem uma música que fala, para onde fugirei? Né? É um texto bíblico, né, do Salmo. Para onde eu fugirei? Porque ali tu estás. Deus nos persegue, não como os inimigos, mas nos persegue cheio de amor e bondade, para cuidar de mim, de você, para que os nossos pés não venham a cair nos vales da vida.
E o nosso destino eterno está guardado no Senhor. Cristo preparou a nossa morada. Cristo preparou o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de alegria, o nosso lugar de gozo pleno. Ele fala: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A nossa jornada, querida igreja, não termina com a morte. A morte é só um portal, porque a morte foi vencida em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder condenatório sobre nós, pois nós fechamos os olhos aqui e abrimos imediatamente na presença do Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, glória e louvor. Por isso que a nossa jornada não termina nesse mundo, mas o bom pastor nos guia na terra. É o mesmo Pai, aquele que nos guiou pelo vale, é o mesmo Pai que nos receberá com alegria do seio de Abraão. Quero concluir, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui para frente, fazendo um convite para você. Diante das suas dificuldades, diante das suas dores, diante dos vales que eu e você vivemos, você tem ouvido e reconhecido a voz do bom pastor? Você tem se permitido ser guiado por ele? Você tem se permitido ser conduzido por ele a pastos verdejantes e às águas tranquilas? Se você hoje, querido irmão, que está aqui, que nos assiste pelo Instagram, se você está no vale hoje, um vale de dor, um vale de medo, um vale de incerteza e insegurança, lembre-se que o pastor está mais perto de você. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Cristo é o bom pastor. O cumprimento desse Salmo 23, ele é plenamente cabal em Jesus Cristo. Ele deu a vida dele pelas suas ovelhas, para que hoje eu e você possamos falar com toda a convicção: o Senhor é o Deus. Quero chamar a igreja para falar junto comigo, com convicção: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Amém. Vamos adorar o Senhor.